Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Bem-vindos, maltinha! Hoje temos 3 jogos muito importantes para nós outra vez e queremos apagar da memória o dia desastroso que foi ontem, o episódio de ontem. Quem ainda não viu pode ver, porque é ao ver as desgraças dos outros, neste caso a minha desgraça, que a gente também ganha um bocadinho mais resistência quando acontece connosco. Portanto, a ver se hoje apagamos ou afogamos as mágoas, não é? Acho que é assim que se diz. Ora bem, vamos jogar em casa contra o David José, um treinador que treina o Arsenal. Jogamos em casa, jogamos em 4-3-3, jogamos ao ataque. Fizemos um ajustezinho ao outro, pequenino no 4-3-3, para ver se tornamos a tática um bocadinho mais equilibrada. Mas infelizmente, no jogo do campeonato regional, que vamos deixar para o fim, nós fomos obrigados a jogar num 3-4-3. É uma tática que eu odeio, mas só tínhamos 3 defesas disponíveis e vamos jogar contra o líder na nossa casa. Portanto, o jogo de ontem, perdemos 5-0 na nossa casa, levámos 2 penaltis, uma expulsão no início e 2 amarelos que suspenderam mais 2 jogadores. Vamos ver se conseguimos nos salvar com uma vitória, porque se não ganharmos hoje no campeonato regional, acho que podemos dizer adeus à nossa esperança de chegar à final. Ora bem, vamos jogar contra David José. Que começa a festa, que começa o jogo. Bora começar. Jogamos em nossa casa. Jogamos com os titulares todos. Desta vez não vamos fazer grandes alterações. Primeira oportunidade é nossa. Sousa falhou. Rematou a bola à trave. Di Maria. Di Maria é dos jogadores da nossa equipe. E é o gol. O gol é sempre o mesmo, Di Maria ou Eusébio. Só estes 2 jogadores marcam pela nossa equipa. É inacreditável. A resposta por parte de Redford, que falha a baliza. A bola vai outra vez à trave, que já é habitual neste OSM. Falta de comunicação entre a defesa. Eusébio agora tem uma oportunidade. Sabemos que ele e o Di Maria são os únicos que fazem golos. Eusébio desta vez a falhar. Grande defesa do guarda-redes, ou como se diz no Brasil, goleiro. Simões. Simões tentou o golo, mas não conseguiu. É notável a quantidade de bolas que ele falha. Uma eficácia de 0% quase. Temos agora uma oportunidade para Bergkamp. Bergkamp não marca. O goleiro nega a tentativa. E atenção que está um jogo equilibrado. Não estamos a dominar completamente o jogo, longe disso. Temos uma oportunidade outra vez por parte de Di Maria. É sempre o mesmo. Ah não, foi o Simões. Foi o Simões, malta. A assistência do Di Maria, mas o golo é finalmente do Simões. Temos um golinho do Simões. Eu acho que é o segundo golo na época do Simões. Podemos já confirmar isso de seguida, mas este 2-0 põe-nos algum conforto para a segunda parte. A oportunidade, esperamos os lados. Está um jogo equilibrado. Nós estamos a ganhar por causa da eficácia. Estamos mais eficazes. E agora o golo do adversário. Atenção que o jogo não está a ganho. 2-1. Gol de Patrick Vieira. Mas vai ao vídeo árbitro. E é anulado. Portanto, mantém-se o 2-0. Põe-nos mais confortáveis no jogo. Muito mais confortáveis no jogo com o 2-0. Temos mais uma oportunidade para Ángel Di Maria. E 3-0, malta. Di Maria outra vez. Que grande eficácia, Di Maria. Maltinha, entretanto, aproveitem o evento dos treinos a 2 horas. São os jogadores mais velhos que estão a evoluir mais, mas os novos também evoluem bem. Treinos a 2 horas eu tenho aproveitado muito nesta conta para treinar os jogadores que eu noto que estão mais eficazes, no caso do Di Maria, o Eusébio. É uma boa oportunidade para eles evoluírem. Ataque muito veloz. Di Maria vai tentar o remate. Lá vai ele. Mantém-se o 3-0. É um bom jogo da nossa equipa. Acho que no geral a vitória é mais do que justa. Fomos eficazes, mas também jogámos melhor a nível de remates. Penso que isso aconteceu. Vou já meter aqui a estatística. Termina mesmo 3-0. 3 bolas a 0 para nós. A equipa hoje foi extremamente eficaz. Portanto, 13 remates a 9. Temos um 4-3-3 contra outro 4-3-3. E reparem, quando defrontamos 4-3-3, a nossa tática torna-se mais eficaz ainda. Tivemos o dobro dos cantos, muito mais posse de bola. Portanto, acaba por ser um bom jogo da nossa equipa. Má exibição do guarda-redes adversário, como é de esperar.
Olhando para o nosso plantel, evoluímos um bocadinho o Eusébio. Di Maria não evoluiu tanto quanto eu queria, mas pronto. Simões evoluiu bastante, por acaso evoluiu bastante o Simões. É um jogador que estava mais fraco e agora já está mais competitivo. E se calhar é por isso que fez o primeiro gol da época, não é o segundo, foi o primeiro gol da época em 11 jogos. É mau, mas é verdade. Di Maria vai com 9 golos. É o melhor marcador da equipa com 9 golos e realmente tem que ser o jogador que eu vou pôr a treinar mais. Neste momento está o Nuno Gomes, os treinos estão a 1 hora, que eu estou a gravar mais à tarde, mas eu não sabia os resultados. Eu escondo o resultado e meto os jogadores a treinar. Meto a mão à frente do ecrã. Linic Telm perde contra o Messi, vamos já ver a classificação. Mr. Zoni empata a 0 com Medinas. Nós ganhamos 3-0. Rodas Minas perde 2-1 com o Estrilho, que tem estado bem agora. O Rafa empata a 0 com o Canja. Carlos Grativol empata a 1 com o Johnny. Temos muitos empates. Andrei ganha 1-0 a Adeaio. E por fim, Pirro volta às vitórias contra o Simões. 10 remates a 7. Interessante esta. Eu estou a acompanhar com mais detalhe agora o Pirro, que já está em 14º, mas com 25 pontos. Já se distanciou aqui de baixo. E está mais ou menos a 10 pontos da zona de passagem. Neste caso a 9. Vai ser muito difícil ele chegar à final, mas ele é o campeão em título do modo carreira e está a acordar tarde. Ele demorou muito a acordar. A equipa dele está avaliada no 10º lugar, a nossa está mais abaixo. O melhor plantel é o do Carlos Grativol, que tem aqui um plantel muito equilibrado, com 4 opções no ataque, 4 opções no meio campo, muitas opções na defesa e 2 bons guarda-redes. Portanto, ele está muito bem equilibrado neste aspecto. Nós vamos andando jogo a jogo. Próximo adversário nosso é o Andrei, que treina o Santos. O Andrei está neste momento em 4º lugar. O jogo é em casa, portanto era importante ganharmos para não nos distanciarmos. O nosso objetivo é mantermos aqui tranquilamente o 8º lugar. Passam os 8 primeiros treinadores. Neste caso passamos nós mais os 7 treinadores que estão à frente. Se nós ficarmos, por exemplo, em 11º, passam os 7 e nós. Por isso era importante nós nos mantermos no 8º lugar para ser justo a nossa passagem, não é? Ora bem, vamos dar aqui um olhinho na batalha. Na batalha jogamos contra a Juve. A equipa das Juventus é o objetivo 1 da equipa deles, se não me engano. É uma equipa poderosa, não é? Mas a nossa Atalanta também já está um bocadinho mais forte. A gente tem tentado equilibrar as coisas. Isto é uma batalha contra o top 15 mundial. A nossa academia está no lugar 53, portanto é uma batalha muito complicada. Nós jogamos fora de casa, o árbitro é vermelho, fomos em dureza normal, optámos por jogar num 5-4-1 para tentar reforçar a zona defensiva. Eu acredito que ele vai jogar em 4-3-3. Mohamed Salah faz 1-0 e as nossas coisas complicam-se. Vamos ver se temos eficácia. Temos lá na frente Lewandowski. Gol! Jimmy Stee, nem sei quem é este jogador, marca o gol do empate e temos o jogo empatado. É um bom resultado se mantiver assim. Faltam 20 minutos. E empatamos a 1. Empatamos a 1, grande resultado. Eu já sabia este resultado. E jogámos muito bem. 4 remates a 6. A tática foi correta. Jogámos muito bem em 5-4-1. Olhando para os nossos resultados dos nossos colegas, não nos correu bem outra vez a jornada. O Illuminati empata a dominar completamente o adversário. A gente está sem sorte nenhuma. Aqui o Domsday empata a 2 com uma expulsão do adversário. E mesmo assim o adversário a seguir à expulsão ainda marca um golo, mas ele consegue felizmente marcar 2, um mesmo no fim, e empata o jogo. Simões a perder na sua própria casa. O Simões não está a safar-se nisto. Foi em 4-4-2. Nós empatamos a 1 a jogar muito bem, e o Jorge empata a 0 a jogar também melhor que o adversário. Portanto a gente não estamos com sorte. Na jornada passada lembro que a gente jogou muito bem, 6 remates a 4 e não conseguiu ganhar. Nem empatar, perdemos, e estamos com 2 jogos em que dominamos e temos apenas 1 ponto. Olhando para a classificação, pouco importa, porque o que interessa é o resultado da batalha. Eles têm o líder e nós temos o primeiro, o 8º, o 7º, enfim. Olhando para os resultados da batalha, tivemos uma má jornada contra os Titãs Arena e tivemos uma má jornada contra o Budapeste. Portanto, não é bom para nós, como é óbvio, não é bom para nós. Bem, o OSM tem este bug de ter aqui o fundo cortado, em vez de ter aqui o fundo branco como aqui. Este bug está aqui há para aí 1 ano ou 2. E eles não corrigem estas coisas, é inacreditável.
Enfim. Bom. Portanto, estamos a perder nas duas. Vai ser difícil darmos a volta às duas, mas enfim, temos de conseguir. As coisas não estão a correr bem, mas também não tem sido justo, não é? Não tem sido justo. Maltinha, falta mostrar-vos a segunda meia final. Portanto, isto é a primeira meia final. Estamos a falar já do modo carreira. Vamos na 24ª jornada e são 30. Portanto, faltam apenas 6 jogos para definir quem vai à grande final do modo carreira. Olhando para a segunda meia final, Zé Tigresa mantém-se na liderança. Nós temos aqui os resultados de hoje, em que Roseline perde na sua própria casa, a nossa treinadora a perder pontos, contra o King. O Mauro perde contra o Zé Tigresa, 1-0. Temos o Leonardo a ganhar 1-0 ao Lil Jeep. O Jorge ganha 2-1 ao Renato Paiva. Temos a vitória do Banharistas por 2-0 ao Mr. José Carvalho. O Cascão perde na sua própria casa com o Duarte Inácio, que está a fazer uma grande campanha também. Está em primeiro lugar. O Cascão está cada vez mais longe da zona de passagem. Atenção, Cascão. Eu gostava de o ter na final, porque sei que é sempre um bom treinador. Mas aqui também todos são bons treinadores, não é? Não estou a menosprezar os outros, estou só a elogiar o Cascão. Uruguairense ganha 3-1 ao Pinto Blue. Metusalém, o convidado especial desta edição por parte do Brasil, a ganhar 4-1 ao João Rodrigues. Portanto, se tudo correr dentro da normalidade, temos os dois convidados especiais a chegarem à final. Duarte Inácio e Metusalém Severino. O Metusalém Severino, convidado especial por ser o líder dos Dynamis. É o líder do grupo brasileiro que está mais à frente no ranking mundial. E temos Duarte Inácio como campeão nacional português. Foram os dois convidados especiais desta edição. Temos uma classificação renhida. Passa os 8 primeiros. Mauro está aqui na linha d'água. O treinador que perde hoje com o Zé Tigresa na sua própria casa. Ele está em risco, como é óbvio, de não passar. Há aqui muitos treinadores que estão na luta para passar. Estes treinadores aqui do 12º lugar para baixo já vão ter muitas dificuldades porque faltam apenas 6 jogos, não é? Temos de ser realistas nesse aspecto, vão ter mais dificuldades. Boa sorte a todos, que passe os melhores e aqueles que tiverem mais sorte. Ora bem, vamos dar aqui um saltinho então no nosso campeonato regional, maltinha. Eu não sei o resultado, vim cá pôr os jogadores a treinar, não sei o resultado. Nem vi a moral dos jogadores para saber o resultado, nada. Portanto, eu estou às escuras. Vamos jogar contra o T-Stroyer e eu desta vez, a vingar-me do que se passou no jogo passado, vamos jogar em dureza branda. Não é normal, é branda, ok? Ou vamos jogar em normal? Não, vamos jogar em normal, desculpem, malta. Eu mudei para normal. Quando vi a classificação do T-Stroyer, ele está em primeiro, mudei para normal. Malta, mas eu posso-vos dizer que eu não me lembro de um jogo que eu jogo em 3-4-3 e eu já joguei vários que eu tenha ganho. Não me lembro, malta. Portanto, nós tínhamos só 3 defesas, portanto, ou jogava em 3-5-2 ou jogava em 3-4-3. Como eu queria aproveitar o ataque, eu joguei em 3-4-3. Mas o T-Destroyer tem uma grande equipa e vai ser quase impossível a gente ganhar hoje, malta. Vai ser mesmo quase impossível. Mas não ganhando, estamos em muitos maus lençóis. Ganhando, continuamos ali a espernear, porque as 3 derrotas que tivemos seguidas mataram-nos completamente. Foram 9 pontos perdidos, podíamos ter ganho, ou pelo menos 6 deles, pelo menos ganhávamos. Vamos disso. 2-0, pronto, acabou. Esta merda, o que se passa no jogo passado, matou-nos este jogo. Isto é ridículo. Phoenix. Eu fico mesmo irritado com o que se passa no jogo passado. 2 jogos em casa, 2 derrotas. É sempre esta merda com os 3-4-3, pá. Os 3-4-3 andam horríveis. Phoenix. Pronto, obrigadinho ao SM pelo jogo passado. Deste-nos uma bela prendinha. Uma diferença de 7 golos nos últimos 2 jogos. Tínhamos vindo a fazer uma época brutal. De repente temos 4 derrotas ridículas. Aqui dominamos, perdemos. Aqui um jogo equilibradíssimo, perdemos. Aqui uma expulsão no início, 2 penaltis, o primeiro e o terceiro gol. 5-0, uma expulsão aos 20 minutos do médio. E 2 amarelos para defesas, que eram os únicos jogadores que a gente tinha. Tínhamos 3 jogadores em risco de suspensão. 2 deles levaram amarelo.
Portanto, e um levou vermelho, portanto foi aquele vermelho do início. Portanto, ficámos com 3 jogadores titularíssimos indisponíveis. Portanto, vamos jogar perdemos 5-0, vamos jogar contra o Destroyer com 3 defesas disponíveis, sendo que 2 deles eram muito fracos. Portanto, isto é ridículo. Portanto, agora a gente perde a gente tinha aqui 3 jogos seguidos em casa, portanto a ideia era ganhar os 3, não é? A ideia. Portanto, perdemos 2, perdemos este aqui em casa, portanto estamos a perder há 3 jogos em casa seguidos. Isto é ridículo ao ponto que isto chega. A gente bem tenta agora evoluir o plantel, mas o estrago está feito, está arrumado. Esta edição está arrumada. Destroyer isola-se, portanto perco com um concorrente direto, porque como é óbvio eu queria chegar ao primeiro lugar, queria ficar em primeiro lugar, e se tudo corresse dentro da normalidade estávamos confortavelmente no primeiro lugar. Não estamos. A diferença é essa, não estamos. Estamos péssimos. Bem, malta, isto irrita-nos bastante, porque eu gostava de continuar no campeonato regional, a acompanhar o campeonato regional, e assim no princípio já não vai ser possível, logo se fará. Malta, obrigado a todos pelo vosso apoio. Vemo já no próximo episódio, à hora do costume. Um abraço e portem-se bem, tenham ótimos resultados e que não corra tão mal como a nós, não é? Maltinha, obrigado a todo o vosso apoio, obrigado aos presidentes do nosso canal. Quem quiser ser presidente é só clicar no botãozinho de aderir, tem várias vantagens. Quem quiser dar uma doaçãozinha, a gente agradece imenso. Nos próprios vídeos damos o nosso agradecimento. É só clicar no primeiro link da descrição. Até amanhã, malta.